Professor, boa tarde, doutor. Primeiramente, meu nome é Antônio Carlos, sou aluno de licenciatura da Unip, né? Licenciatura História. E eu estou aqui para o senhor trazer um pouco de conhecimento assim, na sua prática, no dia a dia diário, tá? sobre essa questão escolar, da educação e do professor de sala de aula. Bom, para mim é uma satisfação poder tentar contribuir de alguma maneira, né, com a pesquisa dos acadêmicos. Com certeza. Então, a primeira pergunta é: foi a relação teoria e prática. Porque nas universidades, normalmente os cursos, até então, quando eu me formei, a gente se preocupa muito com a questão com conteúdo. Né? Isso é um problema sério, porque quando a gente chega em sala de aula, a gente encontra uma realidade que não é a ideal. Por exemplo, para você entender melhor, um professor universitário, geralmente ele tem 2 ou 3 turmas no máximo, com 20 alunos. E olha lá, um semestre. Ele tem uma dedicação exclusiva, nós não contamos com isso. Nós temos 10 salas normalmente, porque disciplina de história, são 2 aulas por semana, 20 hora-aulas por mês. Então isso significa que, por exemplo, nós vamos ter 300 e poucos alunos, turma de 35 em média. Então é muita gente para você dar atenção, para você acompanhar. Então a gente aprende o conteúdo, mas como é que a gente vai trabalhar? Porque você chega numa realidade de pessoas que têm famílias desestruturadas, pessoas que têm pessoas surdas-mudas na escola, pessoas que têm pouca capacidade mental, já vem com uma... Né? Ou seja, os especiais foram incluídos dentro das escolas, que a lei permite isso e obriga também, né, por causa da socialização. Mas como é que a gente avalia esse aluno? A gente não aprende na universidade isso. Existe uma estrutura capenga de acompanhamento e de apoio que não funciona adequadamente. Então essa é a maior dificuldade que nós encontramos. A segunda. Isso, principalmente é aquilo que eu falei para você. A dificuldade de quando a gente sai da universidade para começar a trabalhar é justamente esse confronto entre teoria e prática, né? Porque você aprende o conteúdo, porque você percebe que a gente vai lá e tudo é dividido por disciplina. Aí você paga aquelas horas, você estuda, faz uma prova, pronto, acabou ali, né? Isso. Mas não tem uma coisa como você, estratégia de você passar esse conteúdo. Como fazer? Diz o que, te ensina o conteúdo, mas não diz como fazer. Na verdade, você vai aprender isso em prática. Porque a prática vai ter a questão da relação. Aí você vai colocar em prática o teu lado realmente científico, o teu lado humano, o teu lado humanista. Você vai olhar para cada aluno e vai tentar avaliá-lo individualmente. O conteúdo é coletivo, a avaliação ela é lançada para o coletivo, mas na hora de você avaliar, para você trabalhar com o aluno, o rendimento dele é individualizado. Isso você só aprende na prática. Não tem como... Lá nunca me ensinaram isso, pelo menos na época que eu estava. Ok. Terceira pergunta. Sendo sincero com você, eu te digo que em termos teóricos não. Em termos teóricos não. Porque o que você sabe, o que você domina é uma coisa. Você estando bem ou mal, você consegue trabalhar. O que vai interferir é na questão da qualidade. E quando eu não acredito naquela coisa da imparcialidade. Né? Então, se a gente tem problema, a gente não consegue deixar lá fora. Isso é coisa para autoajuda, essas pessoas ganham dinheiro com isso. Mas se você está num dia mal, está depressivo, está com dívidas, brigou, se separou da esposa, você consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar de uma maneira normal. Você está no operacional ali e olha lá. Então você vai estar com pavio curto, com pouca paciência, o que não é muito compatível com a profissão que nós temos, né? Você tem a relação humana, né? Se relacionar. Hoje nós somos vistos como intermediadores e não como detentores do conhecimento. E quanto mais nós nos entendermos assim, a gente consegue fazer um trabalho. Porque enquanto a gente fica com a borsalidade de achar que a gente sabe e o aluno não sabe nada, a gente fica fazendo uma coisa que a gente deve combater, nós como humanistas, né? A questão do preconceito, da desigualdade, não nivelarmos sempre como assim, não ser necessário. É algo
seríssimo, algo polêmico que você está colocando, porque é necessário. Eu anteriormente já citei aqui para vocês que o nosso laboratório de informática não está em uma operação, mas às vezes estava, sempre foi capenga, nunca foi bom, né? Então, nós temos uma parte estrutural na escola que não funciona bem. Então, por exemplo, se nós fôssemos utilizar esse recurso, a gente ultimamente não utiliza muito, utiliza o mínimo que poderia utilizar. Por quê? Porque nós vivemos uma crise nesse sentido de atenção, porque as pessoas estão muito viciadas com os equipamentos de informática, de tecnologia, e isso acaba atrapalhando porque não é direcionado. Na escola, aqui que é militarizada, a gente não permite, não é permitido. Os alunos têm que entregar o celular antes de entrar, entendeu? Justamente por isso, porque havia uma reclamação muito grande. Os alunos ficavam dando aula, os alunos ficavam na internet, ficavam passando mensagem, ficavam fazendo brincadeiras. Então, assim, ainda falta um trabalho melhor e falta uma estrutura. Se eu quiser fazer alguma coisa por conta própria, existe, nas escolas existem professores que já estão familiarizados, eles estão também incluídos e são capacitados. E tem colegas também que não são capacitados, não estão incluídos, né? E as escolas também não têm estrutura. Eu acho que é uma ferramenta, é importante a partir do momento em que existe uma atenção para o profissional, para ele ter condições disso. Então aí entraria a questão de oferecimento de facilidade para cursos, né? Eu acho a ferramenta importante. Eu utilizo muito pouco. Eu passo pesquisa para eles fazerem, né? Ultimamente eu tenho passado bastante pesquisa e aí eu vejo a qualidade do que eles apresentam para mim. Como aqui não é permitido, não tem como fazer aqui, eu passo para fora. Fazer em casa, quem não tem vai no house, tudo. Ok, última pergunta. O que mudou da sua... Mudou tudo, né? Mudou muita coisa. Mudou muito a nossa realidade. Naquela época existia uma coisa de respeito, uma disciplina que já era da conjuntura da época, né? Hoje nós vivemos desde a década de 90 para cá, com a questão da globalização, uma série de crises e derrubação das instituições, de valores familiares, de valores sociais, de valores cristãos, e nós vivemos uma crise muito forte de autoridade, né? Autoridade no sentido de ter disciplina, autoridade de ter a questão de seriedade, autoridade de ter esperança, autoridade de você ver onde você quer chegar. Nós temos muitos jovens desalentados, nós temos muitos profissionais também já desalentados. Então é uma coisa que atinge todo mundo. Então, assim, eu vejo muito diferente. Eu vejo que nós damos um murro em ponta de faca. Mas isso aqui é uma questão, ainda uma coisa grave que eu vejo na estrutura. Muitos de nós trabalhamos muito ainda individualmente. Ainda não existe, fala-se teoricamente em trabalho de equipe, mas na prática não existe ainda, muito pouco. A gente se sentar mais junto, deliberar mais junto, planejar mais junto, entendeu? Então isso falta muito, ainda falta muito, mas é nesse sentido. Os alunos hoje estão um pouco mais desinteressados, mas existe aluno interessado. Os alunos hoje estão muito mais rebeldes, estão muito mais ligados a drogas de uma maneira muito mais clara. A questão de gênero, no sentido de gênero que eu falo é a questão da sexualidade mesmo, né? Sim. Está muito agressiva nesse sentido, porque, né, as pessoas agora, desde, como eu falei, daquela época de 90 para cá, tudo pode, né? Tudo é assim uma coisa de confrontar mesmo, né? Então não tem mais aquela coisa de você ser, mas você ter para si, aquela coisa que você quer afrontar a sociedade, você quer incomodar mesmo. Então as pessoas estão aí fazendo coisas que antes não fariam. Então eu acho muito diferente a época nossa agora, da época anterior. Existiam essas coisas? Sim, existiam, mas era uma coisa mais, digamos, diluída, um pouco mais disfarçada, um pouco mais, digamos assim, respeitosa, no sentido pelo menos do modelo vigente, né? Que é o conservador, né? Que é o moral. Hoje eu não estou mais vendo tanto isso. Entendi. E aí? Isso aí. Tá bom, Brasil? Obrigado.